Cara, eu queria, não que ele precise, né? Mas eu queria fazer uma defesa do Renato, não das escolhas técnicas do time, mas é porque tem pegado muito junto à parte da crônica gaúcha e alguns torcedores do Grêmio nas redes sociais, o fato de o Renato ter confraternizado com os jogadores do Palmeiras, com os jogadores do Flamengo. Mas o Seleção fez um levantamento que mostra que o Renato é isso. O Renato é o boa praça, é o bom vivan, é o cara gente boa com a galera do futebol, ganhando ou perdendo os jogos, tá? Então, olha só, quando o Grêmio derrotou o Bragantino por 2-1, ele foi lá colar no Claudinho depois do jogo. E aí, Claudinho, vem jogar aqui no Grêmio. Ganhou o jogo. Quando o Flamengo foi atropelado pelo Grêmio em Porto Alegre 4-2, lá estava o Renato conversando com os jogadores do Flamengo. E ele tem uma brincadeirinha com o Gabriel durante os jogos, né? Eles gostam de ficar se cutucando durante os jogos. Quando o Grêmio eliminou o São Paulo, aliás, no Brasileiro, desculpa. Quando o Grêmio perdeu do São Paulo no Brasileiro, mas já tinha eliminado o São Paulo na Copa do Brasil, o Renato também se confraternizou com os jogadores do São Paulo, no caso, no jogo de Porto Alegre pelo Brasileiro. E ontem, na ida ele falou com o Abel Ferreira, e ontem foi cumprimentar os jogadores do Palmeiras e, ó, ficou brincando com o Luiz Adriano, que vai ligar para ele e tal. Eu digo isso porque, sinceramente, eu acho uma grande bobagem bater no Renato por causa disso. Sinceramente, acho que tem tanta coisa para criticar do trabalho do Renato, mas isso aí, isso é Renato em estado puro, ganhando ou perdendo. Exatamente. Não, é um cavalheiro. É lá, não tem nada. Perdeu com dignidade, vou lá, cumprimento, bato papo, não mostro que estou batido, mesmo que está fervendo por dentro, porque ele ferve por dentro. E às vezes extrapola para fora. Impressão minha é que às vezes querem um certo teatrinho no futebol, sabe? Que você finge politicamente correto. Né? Agora perdi, não quer falar. Não quero falar com o cara. Vocês buscaram imagens muito recentes, cara. Eu lembro da final do Campeonato Brasileiro de 92, ele perdeu o primeiro jogo e pagou uma aposta pro Gaúcho. Não, mas foi jogador. Exato, fez o churrasco pro Gaúcho. Tiraram ele do segundo jogo por causa disso. Entrevista lá, lembro. Sim, uma bobagem. Porém, eu acho que hoje em dia é tudo pautado em cima do que o torcedor está falando, escrevendo em rede social, né? Então, tudo tem que ter uma resposta, tudo tem que mostrar para o torcedor de que não, isso é uma bobagem. O Renato é super gente boa, é super do bem, é um cara que confraterniza com todo mundo, ganhando ou perdendo. E eu acho que é isso que a gente cobra, né? De ser um bom perdedor também. Quando você ganha, você tem que ser um bom ganhador, mas quando você perde, tem que ser um bom perdedor. E tem que ir lá e confraternizar e parabenizar os vencedores. Isso ele faz muito bem, e aí, lógico, né? Tem sempre uma galera que vai pegar no pé, vai falar que falta profissionalismo, que ele tem que se doer pela derrota. É lógico que ele está doído, que ele está lamentando, que ele está triste, mas ele não pode deixar isso ultrapassar a cordialidade com quem ganhou. Perfeito. Não sei se o Losetti concorda comigo, mas assim, a gente que vive o futebol de fora, vocês que viveram de dentro, a minha impressão é que o futebol cultua um certo teatrinho, um certo jogo de aparências, né? Então, tudo, assim, não só futebol, porque a gente trabalha com futebol e a gente vê isso mais, mas não qualquer coisa que você é teatrinho. Qual o problema? Hipocrisia. Hipocrisia, né? Hipocrisia. E assim, sem falar do Renato, do trabalho dele como técnico, das escolhas dele, eu já fiz várias críticas aqui às entrevistas coletivas dele, eu não vejo graça, eu acho que ele passou do limite várias vezes, quando insinuou cartas marcadas, quando falou que ia dar nome de jornalista para torcida organizada. Acho que ele não tem graça, eu não vejo graça. Mas, assim, esse aspecto do Renato dentro de campo é criticar a civilidade, criticar a esportividade. E a gente esquece que o Renato, talvez, seja o personagem do futebol brasileiro mais longevo no topo, fazendo sucesso. Se a gente contar que o Renato fez gol de título mundial em 83... vai fazer o quê? 38 anos que o Renato Gaúcho está ganhando e sendo protagonista. Óbvio que com hiatos nesse meio, mas ele foi protagonista nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e caminha para ser também nos anos 2020. Eu não conheço um personagem do futebol brasileiro. Então é normal que ele tenha esse respeito dos outros jogadores, essa admiração. Isso é lindo de ver. É o maior campeão da história do futebol, que é o Daniel Alves, falando com um cara que está quase 40 anos protagonista. Mas a gente quer achar problema nisso, né? Como se já não tivéssemos tantos outros.
Cara, você destacou um ponto importante mesmo. O Renato é manchete desde os anos 80, cara. Não é fácil você estar em destaque desde os anos 80, como jogador, como técnico, como um grande personagem do nosso futebol. No futebol e fora do futebol, né? Sim. Que fora, e na vida noturna, né? Tem negócio. Acho que agora já acalmou um pouquinho, né? Não, tem que agora mudar. Já é um senhor, lógico, né? cada coisa tem sua época, né? Foi muito bom nisso, hein? Bom, acho que o Roger também sossegou, viu? Você acha? Acho. Bom, isso... Renato ainda é bom nisso, rapaz. Olha, ele tá falando isso só pra tirar o que eu falei. Roger sossegou. Tem um amigo que fala assim, eu já fui tempestade, agora eu sou garoa. Mas a garoa também molha. É mais ou menos por isso aí, tá cheio de cabelo branco, mas a garoa também molha, né, cara? E o Paulo Nunes fala o quê, Roger? O Paulo tá fora dessa. Paulo é outro assunto. Outro assunto, né? Tá bom. Outro patamar. Agora, voltando ao campo, vamos avaliar as temporadas do Renato com o Grêmio. Ele vai para mais uma temporada. Já na sexta-feira, antes da final, foi anunciada a prorrogação do contrato dele com o Grêmio. No primeiro ano, ele chega em 2016, já depois do Gauchão, depois da Libertadores, ele joga a Copa do Brasil, ele pega o time no meio da Copa do Brasil, no meio do confronto contra o Atlético Paranaense. Aliás, estreia no jogo da volta contra o Furacão e leva o time à conquista no Campeonato Brasileiro. Ele chegou na 27ª rodada, foi o 9º colocado. Aí em 2017, começando a temporada com o Grêmio, ele foi 4º no Gauchão e daí ganhou a Libertadores. Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, 4º no Brasileiro. Me parece a melhor temporada disparada, a de 2017. Aí em 2018 ganhou o estadual, semifinal de Libertadores, caiu para o River, caiu nas quartas da Copa do Brasil e um 4º colocado no Brasileiro. Notem que em todos os anos, até este, ele sempre levou o Grêmio direto para a fase de grupos da Libertadores, pelo menos. Em 2019, campeão estadual, caiu na semi da Libertadores, foi massacrado pelo Flamengo no Maracanã, caiu na semi da Copa do Brasil, perdeu do campeão Atlético Paranaense, foi 4º no Campeonato Brasileiro, foi para a fase de grupos da Libertadores. Caiu esse ano nas quartas para o Santos, foi massacrado pelo Santos, ganhou mais um estadual, foi vice da Copa do Brasil e leva o Grêmio para a Libertadores dessa vez no mata-mata, já vai jogar quarta-feira. Não dá para dizer que esta tenha sido uma grande temporada do Renato ou do Grêmio por ele dirigido, o Losetti. Não dá, Isaac. Mas é curioso, né? Esse Grêmio, para mim, de todos os que a gente viu sob o comando do Renato desde 2016, não estou falando de resultado, não estou falando de desempenho. Esse é o mais sem graça. Esse é aquele que menos me encanta, que menos me segura no sofá para ficar vendo o Grêmio jogar descompromissadamente, sabe? Por entretenimento. Esse time do Grêmio não tem tempero. Acho que chegou a hora de fazer algumas rupturas mais profundas de alguns jogadores que já não conseguem mais ter o protagonismo que tiveram em outros tempos, e me parece que o Renato ainda está condicionando a equipe ao protagonismo desses jogadores. Eu falo do Maicon, falo do Kahneman, mas acho que é um processo absolutamente natural. Não teve graça ver o Grêmio jogar, mas o Grêmio mais sem graça foi vice-campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, quem não quer ter um time sem graça chegando às finais, competindo em todos os campeonatos? Quer dizer, ele aprendeu a fazer um Grêmio que compete muito sempre, independentemente de estar jogando o seu melhor futebol ou de ter caído. Não foi realmente a temporada mais brilhante, mas eu fiquei muito contente com a renovação, porque eu acho que futebol é isso, é respeitar o processo, começo, meio e o fim não precisa vir logo depois. Pode ter vários reinícios aí nesse processo e o futebol brasileiro não gosta de fazer. Eu acho que nenhum técnico estaria mais pronto do que o Renato para comandar essas mudanças que o Grêmio precisa e que o Romildo, o presidente, diz que precisa, o Renato também fala. Agora é hora de fazer. E acho que a melhor pessoa para fazer é ele mesmo. Então, antes de passar a palavra para o Roger e para o Pet sobre este assunto, vamos ouvir o próprio Renato falando sobre o 2021 do Grêmio. Problemas todo mundo tem, mas não tem muito tempo para a gente corrigir, não. E não tem muito tempo, como o Simeão falou, já quarta-feira, depois uma semana depois já tem uma segunda partida. Contratar a gente vai, mas os jogadores não vão chegar amanhã. E a gente não vai ter 10 dias para treinar. Nós, infelizmente, ou felizmente, nós estamos numa final. Não tivemos nem tempo para nos preparar. A Libertadores já começa quarta-feira. Eu falei, virar página, vida nova.
Não adianta querer cobrar 1 milhão de providências, porque nós não temos esse tempo. E também os jogadores não vão desembarcar amanhã. Aliás, não foi um bom ano também em contratações. Quando a gente mostra o balanço das contratações do Grêmio para a temporada que terminou ontem, a gente mostra, por exemplo, um goleiro, o Vanderlei, que terminou a Copa do Brasil no banco nos 2 jogos, por escolha do Renato. O Vitor Ferraz, que perdeu a posição também para o último jogo. O Orejuela, que foi negociado, né? Vai ser jogador do São Paulo. O Caio Henrique, que está na Europa. Aí o Grêmio queria ficar com ele, mas está no Mônaco, mas o contrato não dava para segurá-lo. O Diogo Barbosa, que termina como titular. O Lucas Silva. O Thiago Neves, que também foi embora depois de um curto período. Assim como o Robinho. O Everton, que foi trocado pelo Luciano. O Pinares. O Diego Souza, que dessas me parece a mais certeira, aquele que mais deu retorno. O Luiz Fernando e o Churin. E como é que você vê o futuro gremista com o Renato, Roger? Eu acho que o Grêmio acerta em renovar com o Renato. O Renato, como o Losetti disse, é o treinador mais capacitado para entender o que o Grêmio precisa para essa temporada de 21. Eu acho que precisa de uma reformulação grande. Eu acho que o ciclo de 2017 para cá, né, do 2016 da Copa do Brasil, ele tem que ser encerrado e iniciar um novo processo, né? O PP está vendido, o Maicon é um jogador importantíssimo ainda, mas condição física ele não consegue ter mais para jogar 90 minutos e a maioria dos jogos. Então você tem que encontrar alguém de meio campo com experiência, uma capacidade física e principalmente uma capacidade de liderança, que é a coisa que o Maicon mais tem dentro desse elenco do Grêmio. Acho que ele tem que ter opções de ataque. O Ferreira vai começar a ser o titular, principalmente no lugar do PP, mas você tem outras possibilidades. Diego Souza já tem 35, 36 anos. O Thurin não é um jogador para ser titular. Eu acho que precisa de uma reformulação grande. Na zaga também, eu acho que Kahneman e Jeromel são ainda jogadores que dão algum retorno, mas precisam já de jogadores à altura para que possam ser substituídos. Precisa de um lateral direito. O Wanderson é um menino com talento, mas o Vitor Ferraz não funcionou. Esperava mais do Vitor Ferraz. Eu acho que algumas contratações para poder reformular o elenco do Grêmio, porque esse ano foi importante, um vice-campeonato de Copa do Brasil, mas para manter o Grêmio nesse nível de sempre estar entre os 4, 5 de Campeonato Brasileiro, batendo em semifinal de Libertadores e de Copa do Brasil, eu acho que precisa de uma reformulação grande. Faço uma pausa agora aqui em Copa do Brasil, já retomamos. Diga, Pet, para encerrar. Claro, claro. Primeira coisa que queria dar um parabéns, né, ao Grêmio, ao Renato e ao Romildo Bolzan, presidente. Porque mesmo com tudo isso, continua na filosofia e conceito e dando a vida longa ao projeto, ao treinador, porque isso é fundamental para o futebol. Acho que coerência que tem, eles têm coerência muito, não estão caindo pelas cobranças e atitudes, um resultado ruim, porque teve resultados ruins, Renato também, mesmo que tenha resultados muito positivos ao longo de 4 a 5 anos, mas acho que estão de parabéns. E a reformulação que vão fazer, não, estão fazendo todo ano praticamente, Grêmio, isso. E vai ter que fazer. Mas a política e a austeridade que tem é boa. Então eles estão aí com o pé no chão, controlando isso e estão fazendo a que o time, mesmo que não tenha um orçamento muito grande, e um dos maiores, está chegando entre os 4, entre os 8, entre os 4. Isso é importante. E agora vai jogar a fase mata-mata da Libertadores, que antecede a fase de grupos. Quarta-feira já encara o Ayacucho, jogo da ida em Porto Alegre, depois joga em Cusco, no...